Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aqui do Medicoff. Meu nome é Iago e hoje a gente vai conversar sobre mais um tema muito legal aí da medicina de emergência, que é sobre o ACLS e o BLS, né? Sobre os ritmos e sobre como a gente faz quando nós temos um paciente em uma parada cardiorrespiratória, certo? Esse é um tema muito frequente, muito prevalente aí nas provas, tá? Costuma todo ano a gente ter alguma questão aí que aborda o ACLS ou o BLS. E vocês vão ver que as questões, elas são questões geralmente muito direto ao ponto, muito tranquilas. Então, se a gente souber o fluxograma e souber como fazer, né, o básico ali, saber o básico do fluxograma, essas são questõezinhas que vêm de graça mesmo para vocês. Tá bom? Bom, nessa aula, qual que vai ser nosso intuito então? A gente vai revisar os protocolos do BLS e os protocolos do ACLS, né, as cadeias de atendimento e algumas atualizações, já que a gente teve um documento aí de 2023 da ARRA, que pôs algumas, na verdade nem tanto a gente vai dizer de atualizações, vamos dizer assim, mais algumas informações que talvez eles reiteraram e outras que eles estão falando para a gente deixar de lado. Beleza? Para a gente começar, a gente vai começar falando sobre o BLS, certo? O Basic Life Support, o suporte básico de atendimento. Um suporte muito mais tranquilo, em tese, para pessoas leigas, né? A gente nem é um suporte intra-hospitalar, a gente não tem essa cadeia de atendimento dentro do hospital. A gente tem ela fora do hospital, então, por exemplo, um pré-hospitalar inicial, né? Se bem, embora o pré-hospitalar ele até possa aplicar, né? O ACLS, já que a gente tem bastante coisa ali, bastante medicação e tal, mas vamos pensar que o BLS é um ponto mais tranquilo, né? Um Basic Life Support. Então, para pessoas leigas, inclusive, elas conseguem, a gente consegue realizar esse tipo aí de atendimento, tá? Então, pessoal, aqui que eu falei para vocês, tá? A gente vai utilizar esse documento aqui de 2023 da ARRA, tá? Que é um documento aí que eles deram uma renovação a respeito sobre algumas informações interessantes, principalmente em relação ao ACLS, e também eles acabaram publicando esse segundo documento, né? Que é como se fosse um documento que reuniu alguns especialistas e eles deram alguns pontos específicos em relação a pacientes que têm retorno à circulação espontânea após uma PCR, né? Aqui, nesse segundo documento, a gente não vai detalhar tudo que ele foi falado, porque é um documento relativamente extenso, mas eu coloquei os principais pontos aí que eles chamam a nossa atenção, tá certo? Bom, para a gente começar, né, a primeira PCR extra-hospitalar que a gente está falando do BLS, certo? E vocês vão perceber que tanto o BLS quanto a CLS, eles têm essa cadeia de atendimento, né? Que eles falam que são os elos, né? Como se fosse uma corrente, justamente porque cada elo ela é importante, né? Que a gente tenha cada um desse, para que a gente consiga, então, né, fazer com que esse paciente ele tenha uma maior sobrevida, já que a gente está pensando em PCR, que é uma patologia de altíssima mortalidade, né? E para a gente perceber aqui, vejam que o primeiro de tudo, né, é sempre o reconhecimento, né, e acionamento do serviço médico de emergência, que a gente vai ver, seguida, né, de uma RCP de alta qualidade, que é um termo recorrente dentro do ACLS, seguido, né, de desfibrilação, principalmente no ambiente extra-hospitalar, a gente vai estar falando do DEA, né, do desfibrilador externo automático, com, né, o auxílio posterior dos serviços médicos e avançados aí de emergência, que seja o SAMU, seja o GRAU, seja uma outra ambulância, para levar esse paciente ao ambiente hospitalar, para que esse paciente, então, ele possa ter os seus cuidados, né, avançar esse cuidado, quem sabe continuar esse tratamento dessa RCP intra-hospitalar e, posteriormente, se, né, tudo der certo, os cuidados pós-PCR, né? Em relação aqui embaixo, inclusive, vocês podem ver que a gente vai escalonando, né, o tipo de cuidado, né, laboratório de hemodinâmica, escrito, UTI, etc. Então, essa é a primeira cadeia de atendimento que a gente vai ter, beleza? Bom, acho que aqui é o ponto principal, é o ponto que a gente vai demandar mais tempo, certo? Que realmente é o fluxograma de atendimento do BLS, é o que é mais importante, beleza? Bom, para a gente começar, vejam, a primeira coisa que a gente tem que frisar é sempre verificar a segurança do local, perfeito? Lembra que a gente não pode se tornar uma segunda vítima, né? Existem vários vídeos por aí de pessoas se tornando segundas vítimas ao ajudar uma primeira vítima, tá? Então, vejam que o ponto principal e inicial é esse, garanta a segurança. Se você perceber que o lugar não está seguro, tem que avaliar se eu consigo atender essa pessoa ou se eu consigo, então, deslocar, né, esse paciente para um local seguro, perfeito?
Como segundo passo, a gente tem o famoso, aqui, que acho que todo mundo já viu, né? Você vê se a vítima tem responsividade, né? Em não chacoalhar ele nos ombros, gritar por senhor, senhor, vê se ele tem alguma resposta, né? Se esse paciente não, você perceber que ele não tem responsividade, que esse cara não responde, PCR ninguém consegue cuidar de uma PCR sozinho, certo? Então, pelo BLS, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ajuda, né? Então, se a gente, né, vai pedir para alguém ajudar, você direciona esse contato para alguém, tipo, chame ajuda, por favor, né? Liga para o 192, liga para o 91, liga para o 193, 190, enfim, ao quem você tiver disponível. E, ao mesmo tempo, ou você pode pedir para outra pessoa chamar o SAMU, essa mesma pessoa chamar o SAMU, e uma segunda, né? Se você tiver disponível uma segunda pessoa para ir atrás de um desfibrilador externo automático, se ele tiver, né, disponível ali no local que você está. A gente espera que sim, tá? Então você vai chamar ajuda, você vai pedir para alguém ligar para o serviço médico e vai obter o DEA, né, que é basicamente o que a gente tem aqui, certo? Depois disso, você já pediu ajuda, você viu que o cara não responde, você vai verificar se ele tem pulso, né, e se ele está respirando, né? E aí, a gente tem esses três polos, certo? O primeiro polo, que a gente vai chamar o polo número 1 aqui, é se o paciente ele respira, você vê que ele tem incursões torácicas e se ele tem pulso, certo? Então, não sei o que está acontecendo com ele, mas se você pensando que a gente está no MLS, a gente não tem acesso nem nada disso, a gente vai ficar do lado dele ali, a gente vai ficar perto desse paciente e monitorizar ele até que o serviço de emergência chegue, tá? Se ele por degringolar, né, para algum dos caminhos, então a gente vai seguir um dos outros dois polos aqui, perfeito? Ok. Então esse é o primeiro. O segundo polo que a gente tem é basicamente esse aqui, que o cara ele não respira, mas ele tem pulso, ou seja, ele está numa parada respiratória, mas não circulatória. Ou seja, às vezes isso é a iminência dele entrar numa parada cardiorrespiratória também, né? Mas por enquanto ele tem pulso, ele não respira. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar abrir a via aérea dele, fazer manobras como chin lift, jaw thrust, que às vezes um leigo, por exemplo, não vai saber fazer. Mas aqui, no caso que o BLS vai falar pra gente, é o quê? Administrar ventilações, certo? Como que a gente administra? Através de pocket masks, que são disponíveis, fazer respiração boca a boca, por exemplo, mas tem aquele ponto que a AHA mesmo fala que não é estritamente necessário, se a gente achar que não está seguro fazer essa respiração boca a boca, tá? Mas pelo protocolo do BLS, em tese eu tenho que fornecer uma ventilação para esse paciente a cada 5 a 6 segundos, né? 10, 12 respirações por minuto e ficar ali do lado dele. A cada 2 minutos eu checar esse pulso para ver se esse cara ele tem pulso ou não. Se ele degringolar, a gente vai ir para o nosso terceiro ponto, terceiro polo. Se não, eu continuo, ou pode ser que ele, né, vire ali no primeiro polo, né, que aí eu comecei a ventilar e sei lá, aí então ele começou a respirar espontâneo e ele tem pulso. Beleza, tá? Sempre reparem, né, que eles frisam muito aqui, ó, a intoxicação por naloxona, certo? Porque a gente tem esse problema, é um problema grave, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Vejam que a gente acaba tendo sempre esse problema grande, e lá tem uma overdose de fentanil, então eles sempre frisam que se a gente estiver pensando em um paciente que está intoxicado por opioides, né, que existe essa intoxicação por opioide, que é possível administrar a naloxona. Inclusive, existem uns carrinhos, né, que já vendem naloxona fora, por exemplo, do ambiente de farmácia. Então, se suspeitar da overdose de opioide, administrar a naloxona. Beleza? Então, esse foi o nosso segundo polo. O primeiro está tudo bem, o segundo o cara não respira. E aí a gente tem o nosso terceiro polo aqui, que é basicamente o cara tá numa completa PCR. Ele não respira e também você não sente nenhum pulso, certo? Não sentindo nenhum pulso, a gente vai então para o normal, que seria a PCR, que era começar a RCP. Beleza? Na RCP, pensa que a gente está no BLS, então a gente não tem via aérea avançada. Se a gente não tem via aérea avançada, esse ciclo de compressões vai ser de 30 compressões para cada 2 ventilações, tá? Então, vai fazer 30, a cada 30 compressões a gente vai fazer 2 ventilações, ok? Lembra que se você estiver sozinho, né? De novo, não é estritamente necessário que você faça essas ventilações, beleza? Se você julgar que não é seguro, existe um respaldo para que não se faça as ventilações, mas as compressões sim. Aqui eles falam que a essa altura, né, o serviço médico já chegou. A gente espera que sim, nem sempre. Se o serviço médico já chegou, obviamente eles vão auxiliar, né? E aí, dependendo do serviço médico,
apesar de a gente estar no ambiente extra, né, o serviço médico já tem capacidade de intubação, drogas, então acaba virando já meio que um ACLS, né? Mas aqui na rotina do BLS, por exemplo, a gente está fazendo essas compressões, vamos supor que está tudo certo, então eu estou fazendo 30 compressões para 2 ventilações, certo? Estou ali, né, fazendo minha ventilação, bonitinho, e aí o DEA chegou, certo? A hora que o DEA chega, o DEA a gente instala ele, bonitinho, beleza? Seja aqui, seja anterior, posterior. E aí o DEA, por si só, ele vai verificar o ritmo. E aí ele vai falar para mim, se for um ritmo chocável, né? Aqui é esse primeiro tempo, ele vai falar para a gente se afastar, que ele vai administrar um choque. Pum, e ele choca. E a gente volta a fazer a reanimação. Se ele perceber que é um ritmo não chocável, então o DEA não vai acabar administrando esse choque e a gente vai continuar. E o RCP, né, em termos do BLS, ela vai continuar até que ou o serviço médico, que nem já chegue, e aí eles assumem o controle desse paciente, põe na ambulância, leva para um hospital, continua a reanimação ali, tá? Do contrário, de novo, a gente vai continuar esse RCP indefinidamente, tá bom? Até que a gente tenha algum desfecho ali, tá bom? Joia. Aqui é só uma ilustração mesmo, mostrando a colocação do DEA. Lembra que o DEA é super, super tranquilo de funcionar e de ligar, etc. E qualquer leigo pode utilizar, né? Então a gente tem esse aparelho, tem as pás adesivas, a gente cola essas pás adesivas, né? Que vocês conseguem ver aqui, beleza? E aí tem um botãozinho, que nem vocês veem, tem um botãozinho, esse verdinho aqui em cima, que é o de ligar. E a gente tem esse botão aqui que tem um relâmpago, que é justamente o botão do choque. Então é só colocar o DEA mesmo que dá as instruções. Ele fala, afaste-se do paciente. A gente se afasta, ele fala, ritmo chocável, administrarei choque, afaste-se. Ele mesmo ele dá as ordens e aí a gente aperta o botão só de chocar. Tá bom? Bem tranquilo, qualquer leigo consegue, né? Inclusive já teve uma pergunta, se não me engano foi esse ano agora, se leigos, né, poderiam usar o DEA? Sim, é um instrumento feito para que qualquer leigo consiga fazer um choque efetivo. Tá bom? Ok. Aqui é só uma curiosidade justamente desse ponto da intoxicação por opioides que eu estou falando com vocês, que é um algoritmo para leigos, realmente, se você está suspeitando que o cara tem intoxicação por opioide, né? Então veja, ó, suspeita de intoxicação por opioide, você vai fazer a mesma coisa, vai pedir ajuda, vai pedir um DEA, verificar se o cara responde, tudo mais e tal. Agora você vê que a segunda parte fala, a pessoa está respirando normalmente? Não, né? A presença de pulso, aí ele fala, avalia por 10 segundos, tal. Se não tiver essa presença de pulso, se tiver a presença de pulso e você vê que o cara não está respirando, vai ser a mesmíssima coisa. Você vai administrar a naloxona, tá? Justamente porque, de novo, a AHA, pensa que é fundada principalmente nos Estados Unidos, e é lá que existe esse problema grave com opioides. Então, considerando isso, eles falam, se você suspeitar, o cara tem pulso, se não tiver pulso, beleza, você vai fazer RCP normal. Se ele tiver pulso, mas ele tá ali numa parada respiratória e tal, naloxona neles, né? Que é a presença aqui, ó. Se a gente tiver, ó, é esse pedaço aqui. Se tiver o pulso, mas você vê que o cara não tá respirando direito, ó, eles falam aqui, ó, administre naloxona, tá? Se não tiver pulso, beleza, né? A gente vai iniciar RCP, considerar o DEA, etc. Todo o resto que a gente já fez. É só uma curiosidade mesmo, tá? Ó, vamos ver uma questão aqui, ó, que ele fala, ó. Um senhor que estava correndo no parque repentinamente reduziu o ritmo da atividade até uma caminhada bem lenta, aproximou-se de uma árvore para se apoiar e subitamente desfaleceu ao solo, ficando inconsciente e sem pulso. Quanto a esse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos, julga, o desfibrilador externo automático poderia ser utilizado por um leigo em segurança? E aí, o que vocês acham? Certo, né? A gente acabou de falar disso. Pode ser utilizado numa boa, tranquilão, né? É a mesma, vejam que essa prova, né, do Distrito Federal, eles têm um mesmo cenário clínico e eles vão colocando várias perguntinhas, né? Então a gente vai ler só a parte final lá, ó. Pode-se acompanhar a pressão arterial do paciente em reanimação para monitorar e otimizar a qualidade dessa reanimação? A gente vai ver isso um pouquinho para frente, mas beleza, correto também. Ó, essa aqui da ABC, ó. Você tá andando na rua, voltando para casa após um dia cansativo, quando encontra um idoso pedindo ajuda, com dor no peito. Ao chegar próximo, o idoso ele cai no solo, responsivo.
Ao verificar, nota-se ausência de pulso, beleza? Então ele está responsivo, ele não tem pulso, ele está numa PCR. Né? Após avaliar a segurança da cena, ou seja, você já garantiu que o cenário está seguro e você já pediu ajuda, e você está naquele terceiro polo, certo? De que o cara ele não tem pulso, então se ele não tem pulso também ele não respira, ele está numa PCR. Qual que vai ser a sua próxima conduta? Vê lá, ó. Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Então, a resposta certa que a gente tinha aqui era a D, perfeita? As compressões torácicas de alta qualidade, enquanto se aguarda a chegada e ajuda. Qual que é a próxima conduta, certo? A gente não vai promover a abertura de via aérea, posicionar, iniciar ventilações, etc. Até porque pensa, pode ser que você seja ali um médico, mas você está no meio da rua, né? Não sei nem se você tem esse material disponível e promover também a abertura de via aérea e tal. Não é a primeira coisa, certo? Diante de uma PCR, o que a gente vai começar é compressão. Beleza? Aí a segunda falava a mesma coisa, ventilação boca a boca, e então iniciar as manobras de ressuscitação? Não, lembra que a gente inicia as manobras primeiro, depois a gente põe a ventilação, certo? E você falava, ó, aguardar a chegada de um desfibrilador. Tá bom, a gente vai aguardar realmente, mas a gente não vai ficar paradão enquanto o desfibrilador chega, certo? A gente tem que fazer alguma coisa, e essa alguma coisa são as compressões, ok? Perfeito. Então, gente, esse era o BLS, beleza? É algo bem tranquilo mesmo. Vai focar sempre nessa questão de vocês identificarem qual polo esse paciente está, administrar ventilações, compressão e ficar esperto talvez com alguma coisa em relação à naloxona mesmo, que é esse ponto de atenção aí que a gente chama, tá bom? Por causa dos Estados Unidos. O ACLS, certo? Aqui é onde realmente a maioria das questões elas pegam e é onde realmente a gente tem maior complexidade no atendimento, né? Se a gente for ver aquela cadeia de atendimento, vejam que ela não muda tanto, né? Aqui a gente vai ter essa ativação dessa resposta de emergência, né? Se a gente está identificando ou se é um paciente em PCR. Seguida, né? Da RCP de alta qualidade, que a gente já comentou. Mesma coisa. Seguida de desfibrilação, se possível, né? Se for um ritmo chocável. Ressuscitação avançada. Cuidados pós-parada, e eles colocam, né, esse sexto item, esse sexto link, que é a recuperação, né, que seria assim, o suporte pós, né, para esses pacientes que sobrevivem, né, que têm ressuscitação bem sucedida, então tanto para a família quanto para o paciente, etc. Todo esse suporte pós ter passado por esse evento, ok? Bom, aqui é o nosso fluxograma de atendimento do ACLS, certo? É o fluxograma que a gente vai acabar perdendo mais tempo, então, aqui. Vejam. Então, como que a gente vai começar esse atendimento? Primeira coisa, pensa que a gente já não está no atendimento pré-hospitalar, a gente está no atendimento intra-hospitalar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar as manobras de ressuscitação, que nem a gente está fazendo, perfeito? Fornecer oxigênio, colocar o paciente na monitorização e desfibrilador, assim que possível. E assim que possível, a gente vai começar a verificar qual que é o ritmo que esse paciente se encontra, tá? Deixa eu mudar a cor aqui, ver se fica aqui, ó. É a primeira coisa que a gente vai ver. Por quê? A gente pode colocar tanto, né, os fios do nosso desfibrilador, quanto a gente pode colocar as pás também do desfibrilador, beleza? Colocando as pás ou os fiozinhos mesmo, os eletrodos do desfibrilador, ele vai dar pra gente se esse ritmo ele é chocável ou não, né? E a primeira coisa que a gente vai, o primeiro caminho que a gente vai seguir vai ser esse aqui, se o ritmo ele é chocável, tá bom? Se o ritmo for chocável, ou seja, o paciente ele tem essa fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, a gente vai ver esses ritmos, certo? Qual que vai ser a conduta mais importante que a gente vai ter que fazer nesses pacientes? Administrar o choque, né? Já que o próprio nome fala, é um ritmo chocável. E administração de choque é uma das poucas coisas que tem evidência ali na PCR que realmente tem uma chance de garantir, de diminuir a mortalidade, garantir o sucesso daquela reanimação, tá? As compressões e o choque. Então, diante de um ritmo chocável, a primeira coisa que a gente vai fazer é administrar o choque. Então, voltar a RCP, certo?
Enquanto isso, aqui pensa que é um fluxograma, que isso ajuda a gente a pensar. Mas as coisas durante a reanimação de PCR, elas são dinâmicas. Enquanto, então, um está preparando o choque, com certeza alguém já está indo atrás de pegar um acesso venoso ou acesso intraósseo. Lembra que a gente tem duas chances de um acesso venoso. Se der errado, em tese, a gente tem que pegar o acesso intraósseo, tá? E continuamos, beleza? Então aqui a gente continuou. Suponha que a gente tem esses 2 minutos e ainda eu tenho um ritmo chocável, certo? Nesse ritmo chocável, se ele aparecer de novo para mim, uma FV, uma TV de novo, vou administrar novo choque, certo? E vou continuar. O que é importante a gente citar é, a partir do segundo choque, a gente vai começar a administrar as drogas, né? E a primeira droga que a gente tem aqui é a epinefrina, certo? A adrenalina, que a gente vai fazer 1 miligrama, tá? A cada 3 a 5 minutos. A gente sempre fala que uma dica é, como é 3 a 5 minutos, é mais fácil que a gente faça a cada 4 minutos, ou seja, a cada 2 ciclos. Isso fica mais fácil, né? Para a gente conseguir realizar. E aí, começa a falar, né? Considere via aérea avançada, beleza? Que a gente vai conversar disso um pouquinho mais para frente. Seguindo, né, o fluxo, eu vou ir e vou voltar aqui. Seguindo o fluxo, vejam. Suponha que o paciente continua em ritmo chocável. Estou fazendo lá a cada 2 minutos, continua em ritmo chocável. Desfibrilação de novo, ou seja, enquanto esse paciente tiver um ritmo chocável, eu vou desfibrilar. O que diferencia agora é que eu vou administrar, né, se está no ritmo chocável, eu vou administrar adrenalina e como segunda droga eu vou administrar ou amiodarona ou lidocaína, certo? Amiodarona ali 300 mg, lidocaína 1 a 1,5 mg quilo, certo? E estou pensando, a gente vai conversar sobre isso nas causas reversíveis, os 5Hs e 5Ts da PCR, que a gente já vai conversar, ok? E pensa que esse ciclo, então, ele vai continuar, beleza? E aí eu posso voltar. Se esse cara voltar de novo a um ritmo chocável, eu vou fazer adrenalina de novo. Então, fiz adrenalina, fiz amiodarona ou lidocaína e agora eu estou fazendo adrenalina de novo, certo? Sempre a cada esse período de tempo, cada 3 a 5 minutos, ok? Aí, fiz adrenalina, fiz amiodarona, fiz adrenalina de novo. Se eu precisar fazer uma quarta droga, o que eu vou fazer? Vou fazer, então, amiodarona ou lidocaína de novo. A mesma droga que eu fiz a minha segunda opção, eu vou fazer agora como minha quarta droga, tá bom? Então, se eu fiz amiodarona 300 mg, eu vou fazer amiodarona 150 mg agora, certo? Se eu fiz lidocaína, eu vou fazer lidocaína agora 0,5, 0,75 mg, certo? E aí, normalmente, a gente acaba utilizando uma droga antiarrítmica só amiodarona ou lidocaína. Situações em que eu tenho PCRs de ritmos chocáveis, assim, extremamente refratários, não é às vezes incomum a gente utilizar a mesma droga, por exemplo, usar amiodarona e usar lidocaína. Porque, assim, a gente está tentando fazer o que é possível para ver se aquele paciente sai daquele ritmo. Tá? E no fim da aula a gente vai conversar sobre terapias que podem ser utilizadas ali em casos dessas PCRs muito, muito refratários. Tá? Mas isso é basicamente então o fluxograma que a gente tem diante de um ritmo chocável, ok? Se eu tenho um ritmo não chocável, a sistolia ou a ESP, lembra que o nome já diz, é um ritmo não chocável, logo eu não vou administrar choque, beleza? Então o importante aqui vai ser administrar droga, epinefrina, imediatamente, tá bom? Diferente do que a gente viu no ritmo chocável, que eu vou administrar depois lá, né? Depois do segundo choque normalmente, beleza? Aqui nos ritmos não chocáveis, administrar epinefrina imediatamente. E eu vou continuar a mesma coisa, RCP a cada 2 minutos, acesso, vou fazer a minha adrenalina a cada 3 a 5 minutos, considerar via aérea e continuar isso indeterminadamente, certo? Vou pensar nas minhas causas reversíveis e vou fazendo a mesma coisa, a cada 2 minutos a minha checagem de ritmo, tá? Se em algum momento, vejam que lá no final, ó, esse paciente ele não tem mais nada no fluxograma. O que acontece é, né, eu vou voltar no slide anterior, ou ele vai uma hora converter para ritmo chocável, ou esse paciente ele vai persistir nessa sistolia e nessa ESP, e a gente vai, a despeito dos esforços, a gente não vai ter sucesso na ressuscitação, ou esse paciente vai evoluir para retorno à circulação espontânea, beleza? E aí, evoluindo para esse retorno à circulação espontânea, beleza, maravilha, né? Aí a gente vai fazer os cuidados pós-PCR, que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde também, tá?
Então, esse é o fluxograma principal aí de atendimento desses pacientes, tá bom? Esses quadradinhos que tem do lado, a gente vai ir conversando sobre eles nos slides decorrentes, tá? Qualidade, carga do choque, etc. e tal. Beleza? O importante é que a gente siga agora e memorize bem esse fluxograma. Geralmente é isso que é pedido para vocês. Tá. Né? Em relação às equipes, né, de alto desempenho, vejam que normalmente o ACLS pede que sejam 6 pessoas, né? Então você vai ter o líder da equipe aqui embaixo, ok? E cada né, outro profissional responsável por uma determinada área, né? Um responsável só pela via aérea, um responsável por compressão. Geralmente a gente precisa de mais de um para compressão, certo? A gente precisa ter pessoas que rodiziam na compressão, porque ela cansa, né? Não dá para deixar uma pessoa só. Vamos pensar que isso aqui é um atendimento só inicial, certo? Aqui um cara que vai ser responsável pela desfibrilação, a pessoa das medicações e o cara do cronômetro, tá? Isso é um modelo previsto pela ARRA, mas, de novo, depende do tanto de pessoas que a gente tem disponíveis, né? E também do cenário que a gente tem. Se a gente tiver mais pessoas, menos pessoas, não é incomum, às vezes, que o próprio líder da equipe também seja o cara que cronometra, né? Como eu disse para vocês, a gente precisa muito, sempre, na verdade, de mais de uma pessoa para compressão. Não dá para uma pessoa só ficar comprimindo o tempo todo, né? Enfim, depende muito do cenário que a gente tem e dos profissionais que a gente tem, ok? Bom, aqui é só um círculozinho que a gente tem esse resumo de tudo que a gente já conversou, daquele fluxograma, tá? Isso normalmente é um jeitinho da gente lembrar um pouquinho mais fácil do que nós vamos fazer na PCR. Deixei para vocês, mas quem já fez o CLS, por exemplo, sabe que tem um folhetinho que vem justamente esse círculozinho, que é só uma forma mais rápida da gente conseguir entender o fluxograma. Perfeito? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre os pontos ali de importância dentro da PCR. Bom, para a gente começar, vamos falar das causas reversíveis, certo? A gente tem os famosos 5Hs e 5Ts, que são coisas recorrentes que a gente fala na prova. Então, sempre lembrar, pessoal, essas são as causas reversíveis que a gente pensa principalmente quando a gente está diante de causas não chocáveis, de ritmos não chocáveis. Mas quando a gente tem ritmos chocáveis lá, quando começa a ficar uma coisa muito refratário, eu não deixo de pensar também na possibilidade da gente estar diante de uma dessas condições, certo? Não, isso então tem que ficar importante. Não é porque eu estou diante de ritmos chocáveis que eu esqueço dessa possibilidade, tá? Eu tenho que pensar nas duas. Embora, de novo, em ritmos não chocáveis, isso tem que ser, às vezes, de uma maneira até mais rápida, beleza? Então, para a gente lembrar os nossos 5Hs, então a gente tem hipovolemia, certo? A gente tem hipóxia, né? O hidrogênio, o íon, que é a acidose muito importante. A hipo ou hipercalemia, certo? Potássio baixo, potássio alto. Hipotermia, muito importante, que aqui no Brasil é meio difícil, né? A gente tem a tensão no tórax, faltou aqui, que é o pneumotórax, beleza? Hipertensivo principalmente. O tamponamento cardíaco, né? Quando a gente tem um tamponamento muito importante. Toxinas, então várias intoxicações exógenas aí que podem causar o quadro. Trombose pulmonar, que seria um TEP importante, TEP maciço, e a trombose coronariana, né, que seria o infarto agudo do miocárdio. Não esquecendo que, por exemplo, na pediatria a gente acaba tendo um sexto H, principalmente, que é a hipoglicemia, tá bom? Mas principalmente mais no cenário pediátrico. No adulto não é tão comum, tá bom? Ok. Em relação ao tratamento medicamentoso, veja lá. A gente falou, então, adrenalina, né? Esse raio significa que são ritmos chocáveis, tá bom? Então, em relação aos ritmos chocáveis, veja, a gente vai fazer 1 miligrama de adrenalina a cada 3 a 5 minutos, beleza? Que a gente conversou, que às vezes facilita a gente fazer a cada 2 a 4 minutos, né? Desculpa, a cada 4 minutos. Porque e facilita para vocês, né? A cada 2 ciclos, a gente fazer uma droga, né? Principalmente a adrenalina. Em vez de você ficar um relógio contando o tempo de PCR e o outro relógio contando a epinefrina, para a gente fazer uma coisa mais fácil, fazer a cada 4 minutos. Beleza? A primeira dose de amiodarona, que nem eu falei para vocês, é um bolus de 300 miligramas.
tá? Seguido pela segunda dose, naquele ritmo que a gente fez, adrenalina, amiodarona, adrenalina, a segunda dose de amiodarona, 150 miligramas, ok? A primeira dose de lidocaína, né, se a gente escolher ela, né, ao invés da amiodarona, primeira dose 1 a 1,5 miligrama quilo, beleza? E a segunda dose, 0,5 a 0,75, beleza? É isso que a gente precisa recordar de medicação. Agora, se a gente tiver, né, um ritmo não chocável, certo? Sem o nosso relâmpago, a única droga que a gente acaba utilizando é a epinefrina, certo? A gente vai utilizar alguma droga mais específica, beleza? Se a gente estiver pensando numa condição específica, por exemplo, eu tenho certeza que esse paciente tem uma hipercalemia, né? Ah, tendo essa certeza, então tá bom. Então a gente vai conversar sobre fazer cálcio, por exemplo, nesse paciente, ok? Embora a gente vai ver que cálcio de rotina não é uma conduta adequada na PCR, tá bom? Então essas são as drogas que a gente precisa lembrar, tá? Em relação a algumas atualizações, a ARRA 2003, de 2023 falou, em relação à vasopressina E, né, associado a corticoides da metilprednisolona, a gente não viu vantagens, tá? Altas doses de epinefrina também não são recomendadas. E as três drogas, tanto o cálcio, quanto o bicarbonato de rotina, quanto o magnésio de rotina, eles não são recomendados também como drogas para a gente atuar, a gente agir, né, diante de uma PCR, ok? Aqui, só para a gente formalizar o que a gente acabou de escrever, né? Então, desde 2018, a gente tem essa indicação que tanto a amiodarona ou lidocaína podem ser utilizadas, né, para esses ritmos chocáveis que não são responsivos à desfibrilação, tá? E essa recomendação segue em 2020 e em 2023, agora nesse documento, também essa recomendação, ela persiste, tá bom? Da mesma forma, magnésio, mesma coisa que eu estou falando para vocês, ele não tem um benefício, né? A gente não tem esse benefício de utilização de magnésio de maneira rotineira para os pacientes em PCR, né? A gente pode pensar na utilização em casos de torsades, no caso uma TV polimórfica associada a um QT longo, mas não associado dentro da PCR, ok? 2020 mantido e 2023 também a gente tem mantido essa conduta, perfeito? Mesma coisa para o cálcio, tá? 2020 a gente já tinha um documento falando que o uso rotineiro de cálcio não era benéfico. Em 2023, essa recomendação se segue, tá? Teve esse estudo, um dos exemplos, né, que é esse COCA Trial, que fez justamente e mostrou que a gente não tem esse benefício do uso rotineiro do cálcio, tá bom? De novo, se a gente tiver uma evidência muito forte, por exemplo, que esse paciente ele tem uma hipercalemia e eu preciso tratar essa hipercalemia, outros 500. Mas um uso rotineiro, por exemplo, não sei por que esse paciente está em PCR, vamos fazer cálcio? Não, tá? Isso não é uma recomendação que não é, ela é proscrita na PCR. Perfeito? Ok. Em relação à qualidade, né, que isso muitas vezes é perguntado para nós, né? A qualidade da RCP, ela tem que ser o seguinte, lembra que a gente tem que ter aquelas compressões com força, né? Pelo menos 5 centímetros a gente tem que afundar do tórax desse paciente, tá? Sei que é difícil a gente mensurar isso, né, de uma forma sem ter um dispositivo de feedback, é só um relato mesmo, tem que ser principalmente 5 centímetros, tem que deixar o tórax voltar totalmente, e a gente tem que comprimir com rapidez, né? 100 a 120 por minuto. Lembrando que tem aquelas musiquinhas famosas que nos auxiliam aí, né? A música do Bee Gees, a Marcha Imperial do Darth Vader, tem várias musiquinhas aí que ajudam a gente, tem, né, vários aplicativos que hoje auxiliam, enfim. Enfim, esse é o principal ponto que eles vão perguntar para vocês. 100 a 120 por minuto, tem que comprimir com força, 5 centímetros, deixar o tórax voltar. A gente tem que minimizar as interrupções, né, durante as compressões. Nas trocas, né, sempre tem que tentar menos que 10 segundos ali a troca, certo? Se a gente não tiver via aérea definitiva, lembrar que a gente faz aquela compressão no ritmo de 30 compressões para 2 ventilações, beleza? Se a gente tiver uma via aérea definitiva, ou seja, um tubo orotraqueal, uma máscara laríngea, que não é uma via aérea definitiva, mas garantindo ali a ventilação, a gente já pode fazer mais de maneira ininterrupta, né? Principalmente se a gente tiver via aérea definitiva, a gente faz de maneira ininterrupta a massagem e uma ventilação a cada 6 segundos, ok? E a gente tem duas formas ali de monitorização dessa RCP, que é através da capnografia, certo?
que a gente tem ela presente aqui, né, para vocês, tá? E o que isso quer dizer? A gente vai falar um pouquinho mais da capnografia daqui a pouco, mas lembrando que a gente almeja principalmente uma capnografia acima de 10, né, entre 10 e 20, ok? E aqui embaixo a gente tem uma curva de PAI, né? Então aqui é a PAI e aqui em cima a gente tem a capnografia, tá bom? Que eu deixei como cap. Então a gente objetiva uma capnografia ali acima de 10 a 20, né? E uma pressão diastólica pelo menos acima de 20 também, certo? Na PAI. Se eu tiver abaixo disso, se eu tiver uma capnografia muito baixa, né? Abaixo de 10, tentar melhorar a minha massagem. A mesma coisa se eu tiver uma pressão diastólica ali menor que 20, também tentar melhorar minha RCP. E lembrando que se a gente tiver um aumento súbito, né, da capnografia ali para níveis acima de 35, 45, isso normalmente fala para a gente que talvez esse paciente tenha retorno à circulação espontânea. Perfeito? Bom, em relação à carga da desfibrilação, né, isso fica bem claro. Então a gente tem duas, que é a bifásica, que é 200 joules, certo? E a monofásica, que é mais difícil da gente ver hoje, que a carga é de 360 joules, ok? Bom, em relação à via aérea avançada, a mensagem que fica aqui é que a gente não precisa necessariamente intubar um paciente que está em PCR, tá bom, pessoal? O que a gente precisa é garantir uma boa ventilação para ele, seja através de um tubo, se a gente for habilitado, experiente, conseguir intubar, mas via de regra eu tenho que minimizar, eu não posso interromper as minhas compressões torácicas para que eu consiga intubar esse paciente, certo? E se eu ver que eu não estou conseguindo, tem muita secreção, está muito difícil, priorizar a ventilação. Então eu posso tranquilamente, por exemplo, passar uma máscara laríngea nesse paciente e ventilar ele através da máscara laríngea. Cara, um momento ali mais tranquilo, um momento que esse paciente retornou à circulação espontânea, então a gente acaba fazendo a intubação dele, perfeito? Se eu não tiver isso disponível rápido, não conseguir intubar, mas passei um guedel e estou conseguindo ventilar bem com o ambu, beleza também, dá para ir no ambu, não precisa ter pressa. A mensagem é não precisa ter pressa para intubar uma paciente em PCR, tá bom? O importante é garantir ventilação. A gente já tem trabalhos que mostram que a máscara laríngea, até a bolsa válvula máscara desempenham inclusive melhor que o tubo, justamente porque a dificuldade às vezes de intubar, as interrupções de massagem para intubar, a intubação sem certeza que, por exemplo, vai para o estômago, aí incha a barriga do paciente, vômito. Então, assim, tem vários desfechos negativos. Então, viu que não está conseguindo, está muito difícil de intubar ou não deu certo, máscara laríngea, bolsa, válvula máscara e segue o baile. Show? Bom, e a ARRA também traz que a ECMO, né, é razoável em pacientes em PCR, né, refratários à terapêutica habitual, no protocolo CCLS, e em pacientes selecionados. Inclusive, isso talvez seja um pouco mais difícil aqui no Brasil ainda, mas a gente tem países aí, principalmente países europeus, que existem já essas equipes de ECMO, e dependendo do ritmo e do tipo de paciente, você consegue acionar essa equipe rapidamente. Esse paciente ele é canulado, muitas vezes fora do hospital, e levado para o hospital em ECMO, né? Isso aumenta muito realmente a sobrevida desse cara, desse paciente, né, em relação a um paciente que não dispõe dessa terapêutica. Então, quem sabe daqui a um tempo isso chegue para a gente de uma maneira mais importante. Seria um desfecho, um evento muito importante aí para a nossa ressuscitação. Tá? Mas a gente tem que levar em conta que também a resposta desses times, né, fora do Brasil, por exemplo, às vezes elas são muito rápidas. E aqui, às vezes, no Brasil, a gente não tem uma equipe pré-hospitalar, né, essa equipe de ECMO, com essa resposta tão rápida. Né? Isso é impactante num paciente em PCR. Ok? Bom, em relação ao retorno à circulação espontânea, o que a gente tem que pensar esse paciente ele vai ter retorno do pulso e da pressão arterial, beleza? Lembrando que nós somos muito ruins em detectar pulso, a gente detecta em menos de 50% das vezes, né? Mas enfim, no mundo ideal a gente vai detectar um pulso, vai detectar uma pressão, e esse paciente ele vai ter um aumento, né, abrupto da sua capnografia, que vinha ali baixa, então a gente vai ter uma elevação dessa capnografia, tá? Para 35, 40. Se eu tiver uma pressão ali na minha PAI, essa PAI também ela vai começar a ter pressões maiores, certo? E aí, se eu tenho esse retorno à circulação espontânea, a gente tem que partir para os manejos, né? Para o manejo do paciente, né? Pós-PCR.
Beleza? Aqui é todo um fluxograma bem extenso, mas o que eu quero frisar com vocês? Pensem que depois que a gente tiver RCE, você tem que pensar desse paciente da cabeça até o dedão do pé, o que você consegue otimizar ele, certo? Então, vamos pensar. Via aérea. Se esse paciente não está entubado, entubar esse paciente. Se ele está entubado, checar se ele está entubado direitinho, se ele está ventilando bonitinho, certo? Fixar esse tubo se ele não está fixado. Em relação ao B, garantir que esse paciente está com boa ventilação, garantir boa saturação, né? Uma saturação ali 92, 98, uma PCO2 de 35 a 45, né? Beleza? Garantir que não tem nenhum pneumotórax, que não aconteceu nada durante a RCP. Em relação ao C, sempre fazer um eletro. A gente sempre realiza um eletro de 12 derivações. Ressuscitação hemodinâmica, então, volume se for necessário, drogas vasoativas se for necessário, tá bom? No D, a gente sempre verifica se esse paciente ele recobrou o nível de consciência após a RCP ou se ele não responde, se ele não segue comandos, tá bom? E no E, a gente vê se tem alguma lesão importante que a gente precisa corrigir, por exemplo, uma vítima de trauma com uma fratura muito importante que vai precisar ser fixada, ok? E em relação ao eletro, né, que tem esse ponto aqui importante, a gente vai ter um slide falando disso, mas se esse paciente eu fizer o eletro e eu ver que ele tem um supra, ou se esse paciente tiver, né, tá em choque cardiogênico, se eu perceber que esse paciente tem uma instabilidade elétrica, instabilidade hemodinâmica, muito importante, eu julgar que isso está tudo vindo do coração, esse paciente ele tem que ser imediatamente dirigido ao cateterismo. Se não tem nada disso, não preciso ter pressa em levar esse paciente ao cateterismo, tá bom? Aqui é só o resto do nosso fluxograma, beleza? Que a gente chega aqui, que ainda é um ponto que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é um ponto meio sensível, mas eles falam que pacientes que não atendem a comandos, né, eles, em tese, eu tenho que fazer aquele controle direcionado de temperatura. Tenho que monitorar com o eletroencefalo, né, e fazer, né, tentar fazer outras manobras, exames para eu ter um neuroprognóstico desse paciente, tá bom? Ao mesmo tempo, né, se esse paciente ele teve a sua RCE, eles pedem que a gente continue pensando, né, nos 5Hs e 5Ts ali para eu tentar descobrir justamente o que aconteceu, né, se eu consigo agora que esse paciente teve retorno à circulação espontânea, o que de fato aconteceu para ele entrar em PCR, tá certo? Ó, aqui tem um slide cheio de informações que são os principais pontos daquele documento que eu falei para vocês, que eles falam, né, pós-PCR, o que a gente deve fazer. Vejam que a maioria dos pontos a gente já colocou e são pontos assim, vamos dizer, muito sensíveis para a gente pensar. Veja, realização de eco, né? Ok, acho que exames neurológicos repetidos para a gente ter esse prognóstico, uma estratificação neurológica inicial não é tão acurada, PAM individualizada, né? Dependendo do paciente. Isso aqui é super, né? Avaliar escalonamento e suporte. Isso aqui a gente conversou sobre PCO2 e saturação, manter um pH não tão acidótico, acho que ok, né? Transfusão, dependendo ali, abaixo de 8 ou 9, profilaxia para trombose, alimentação devagar, né? Considerar a profilaxia para úlcera de estresse com algum IBP, considerar o uso de antibióticos e fluidoterapia, considerar também, e principalmente focar em cristalóides balanceados. Tá certo? Acho que nenhuma novidade muito importante aqui, são pontos comuns aí para a gente pensar num manejo hemodinâmico pós um paciente retornado à sua circulação espontânea, ok? Daqui da angiografia é o que eu já conversei com vocês, tá bom? É justamente esse ponto que a gente comentou de não precisar levar esse paciente de imediato para o CAT, tá bom? E levar de imediato se tiver supra e se esse paciente tiver instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, choque cardiogênico, ou você julgar que é extremamente uma coisa subjetiva, né? Ou você julgar que é extremamente necessário porque você acha que com certeza foi o coração ali que deu problema, tá bom? Em relação ao controle direcionado de temperatura, né, aquilo que eu falei para vocês. Esse é um assunto que ainda ele é preconizado nesses pacientes que não seguem comandos após a RCE. Eles pedem para a gente manter essa temperatura de 32 a 37,5, né, que esse controle sendo feito a cada por pelo menos 24 horas. Mas assim, vários estudos já refutam a real utilidade dessa prática de fazer essa hipotermia terapêutica, tá? O mais importante parece deixar esse paciente normotérmico, beleza? Evitar que ele faça febre. E por quê?
A hipotermia também, a gente tem que pensar que ela é difícil de ser mantida, exige uma equipe treinada, aumenta, por exemplo, coagulopatia, aumenta a chance de arritmias nesse paciente, né? Então, assim, é difícil de ser feito, precisa de uma equipe especializada, não é certeza que a gente tem um benefício, mas, enfim, a AHA ainda continua tendo isso como uma medida necessária se o paciente ele não responde pós-PCR, esse controle direcionado de temperatura, tá? Então fiquem com isso na cabeça, apesar de não ser benéfico, né? Talvez, quer dizer, ainda eles colocam isso, mas talvez logo a gente tenha algum documento que refute, né, essa utilização, tá? Convulsões, aqui a gente fala, né, principalmente, eles falam para tratar, né, isso é atualizado também desse documento. Se tiver qualquer convulsão clinicamente aparente, é para ser tratado, né? Eles pedem sempre para a gente realizar o eletroencefalo, contínuo ou repetidamente, né? E se tiver essas crises diagnosticadas também por eletro, a gente tem que tratar. E a profilaxia com drogas antiepiléticas, ela não é recomendada, a não ser que esse paciente então tenha realmente uma convulsão. Tá bom? Fechou. A gente já está finalizando. Essa parte aqui a gente não vai entrar em tantas menções. Esse aqui é um protocolo de PCR materna, tá bom? O que eu quero frisar com vocês só, que às vezes eles perguntam, é o quê? Em relação, né, tanto ao deslocamento do útero, né, a gente faz esse deslocamento em decúbito lateral esquerdo, tá bom, da paciente, para a gente avaliar essa pressão em relação à veia cava. O resto, a gente acaba, né, a RCP, tal, ela acaba se desempenhando mais ou menos, né, lembre-se, mais ou menos da maneira semelhante. Lembrando que uma coisa que eles focam, às vezes, é na PCR pós-morte, né? A gente PCR, desculpa, na cesárea pós-morte. Ou seja, o que que a gente precisa saber disso? Se em 5 minutos, né, essa paciente, né, essa mãe, ela não retornar à circulação espontânea, eu já preciso realizar essa cesárea pós-morte, tá certo? O mais difícil disso aí é indicar essa terapêutica, certo? Óbvio que todo mundo aqui ficaria super nervoso de indicar essa terapêutica, mas a gente tem isso respaldado que sim, em 5 minutos, né? E a gente não vai começar a se preparar a partir de 5 minutos. Uma PCR materna a gente tem que pegando ou ter uma caixa já pronta, ou, né, esse material chegando rapidamente. Então, se a gente tiver em 5 minutos a gente não tiver o retorno dessa mamãe, a circulação espontânea, é indicado fazer essa cesárea e tirar o bebê, tá? Tentar pelo menos salvar uma das vidas. E continuar, a gente continua a RCP na mãe, tá? E aqui eu só friso para vocês que as etiologias de PCR materna, elas são um pouquinho diferentes, elas vão de A a H, né? Então vejam que anestesia, eles falam, né, complicações anestésicas, sangramentos, lesões cardiovasculares, por exemplo, uma miocardiopatia periparto, certo? Medicamentos, óbvio, TEPs maciços, que isso entra na mesma que nós, febre, né, uma infecção importante, causas gerais, né, amplia os 5Hs e 5Ts, e a hipertensão aqui fazendo menção, por exemplo, a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, etc. Então, tá bom? Então esses são os pontos importantes para vocês saberem daqui. Em relação aqui, a gente tem esse estudo que é interessante, que eles falam de estratégias para desfibrilação, né, de FV refratária. E o que o principal é para frisar com vocês é que eles fizeram duas coisas, né? Eles têm essa sequência de desfibrilação dupla, né, que a gente faz duas desfibrilações em seguida, com diferença aí de 1 segundo para cada uma, certo? E a gente tem essas mudanças, né, nas posições das pás, né? De você mudar o vetor das pás de desfibrilação, né? Tô fazendo e tá refratário, quem sabe eu mude, né, o vetor de desfibrilação, tá? E tanto, né, eles falam aqui que tanto nesses pacientes que receberam, né, essa desfibrilação sequencial dupla ou, né, essa desfibrilação com vetores trocados, ela foi melhor, né, do que o padrão de modelo aí de tratamento das FVs, tá bom? Lembrando que isso aqui a gente faz geralmente para FVs refratárias, né? Aquelas que, meu, eu tô vários e vários choques, a partir de 10 minutos ali, choque, 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 e eu não consigo ter um benefício. Beleza? Para a gente acabar as informações, a última coisa que eu quero falar para vocês é em relação ao Smolol, né? Que talvez alguém pergunte. Existem aí alguns estudos, né? Algumas opiniões de especialistas, que o Smolol, talvez se a gente tiver, né, numa paciente com uma FV, por exemplo, um ritmo chocável refratário,
que a gente consiga, né, ter uma melhora, né, talvez fazer com que esse paciente ele saia desse ritmo utilizando, por exemplo, um beta-bloqueador, porque esse paciente ele vai estar numa tempestade elétrica tão importante que pode ser que eu me beneficie utilizando um beta-bloqueador, por exemplo. Tá bom? Mas isso é uma terapêutica ainda que é off-label, beleza? Tá certo. Para a gente finalizar, só algumas questõezinhas aí. Essa aqui do SUS fala, ó, em um caso de uma PCR, em um setor de emergência, né, pós a realização da intubação, nota-se no monitor o valor de pressão arterial diastólica de 25 e uma capnografia de 17. E ele fala para vocês se isso tá bom ou isso não tá bom. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem, tá? E boa. Então, a gente vai continuar com o protocolo, certo? Visto que essa pressão diastólica de 25 tá legal e uma capnografia entre 10 e 20 também. Ok. A nossa aula de capnografia, a gente vai falar com mais detalhes sobre a capnografia, tá bom? Então, fiquem tranquilos. A gente vai falar sobre as curvas do capnógrafo, a gente detalha bem na aula a respeito da capnografia dentro da PCR, tá bom? Essa aqui da Unesp, ó. Homem de 66 anos em internação hospitalar por uma celulite, encontrado arresponsível no leito. Convocado ali o time de resposta rápida, que diagnosticou uma PCR e iniciou a RCP. O próximo passo a ser realizado é o quê? Avaliar esse arritmo, certo? Você está dentro do hospital, existe um time de resposta rápida e eles começaram ali a massagem. O que você vai fazer é monitorizar esse cara e ver se, né, para qual fluxograma que ele vai. Se ele vai para o ritmo chocável ou se ele não vai para o ritmo chocável. Não é a sua primeira medida garantir via aérea. Iniciar a epinefrina só se esse cara não tiver um ritmo chocável. Se for chocável, é preferível que eu dê o choque primeiro, perfeito? Avaliar a última gasometria. Não, isso aí alguém vai fazendo durante a reanimação, né? Não dá pra gente falar, ó, gente, peraí, para tudo aí. Vou ali ver a gás do cara. Não, né? Isso é sem sentido. Beleza? Duenari, ó. Homem de 48 anos deu entrada ali no pronto-socorro levado por familiares, irresponsivo. Em primeira abordagem, não apresentava pulso sendo iniciadas compressões. E aí ele falou, a respeito do protocolo, o que que a gente faz? Pumba, letra E era a correta. Ó, porque a carga de choque em desfibriladores monofásicos é 360, lembra aqui nos bifásicos 200. Primeiro ele fala das compressões mais acima, certo? 120 a 140. A intubação não deve ser realizada, não tem isso, ela não é obrigatória, mas não que isso não deve ser realizada, não, né? Caso o ritmo seja assistolia, a gente não choca, certo? E se constatada a fibrilação, deve-se proceder à infusão com bolos de atropina, também não, a gente não usa atropina aqui, certo? Aqui, ó, é um homem de 63 anos que foi internado, foi encontrado inconsciente. E aí você viu esse ritmo que é uma linha reta, né? Que é basicamente a assistolia, né? Então a gente vai lembrar que a gente tinha a fibrilação ventricular, que a gente ia ver um ritmo totalmente anárquico, né? A gente tem a TV, que a gente vai ver o ritmo bonitinho, né? Como se fossem as ondinhas nas aulas de cardio que vocês viram a TV. A gente tem a ESP que se assemelha muito a um ritmo normal, única coisa que a gente não vai sentir o pulso desse paciente, então acaba sendo um ritmo mais difícil. E esse que é uma linha reta, né, que basicamente é uma sistolia. E a gente lembra que tem aquele protocolo chamado de cagada, né, que a gente vai checar os cabos, vai checar o ganho e vai checar as derivações. Chequei tudo isso, tá tudo certinho. Esse cara tem uma linha reta, esse cara ele tem uma assistolia. E aí o que que eu faço com uma assistolia? Inicio as compressões e realizo epinefrina na dose de 1 mg, certo? Então, inicio compressões torácicas com desfibrilação? Não, tá bom? Aplicar desfibrilação, mesma coisa que não, marca-passo também não, e eu também não desfibrilo. Perfeito? Essa aqui da USP, veja, ó. A gente fala, um homem de 36 anos é trazido ao pronto-socorro pelo SAMU após uma PCR, presenciada por transeuntes, que iniciaram suporte básico de vida sem indicação de choque, era um ritmo não chocável. Após atendimento por unidade avançada do SAMU, chega ao pronto-socorro com tempo total de reanimação de 20 minutos e no flow de 4 minutos, com retorno à circulação espontânea, certo? Via aérea segurada, sem resposta a estímulos dolorosos, certo? E pupilas médias. Aí o eletrocardiograma não tem alteração de ST. O que eu devo fazer com esse paciente?
Lembra, esse paciente, de novo, ó, ele não tem comandos, ele não segue comandos, ele não tem supra. Se ele não tem supra, eu não vou fazer o cateterismo de imediato, perfeito? Lembra que isso aqui, ó, esse termo é um termo ruim, tá bom? Hipotermia terapêutica. O que eles gostam é esse aqui, ó, controle direcionado de temperatura. E manter a PAM entre 80 e 90, eu não tenho essa indicação. Eu tenho que manter pelo menos acima de 65 APM. Se esse cara for um cara hipertenso de longa data, beleza, manter um pouquinho mais alto, né? Vamos individualizar. Mas a mais correta aqui é justamente essa aqui, tá bom? Evitar a epinefrina. Beleza. E essa aqui do Einstein, ó, mulher de 59 anos, levada aos familiares do pronto-socorro, informam que ela apresentou uma perda de consciência súbita durante o trabalho, há cerca de 20 minutos. O paciente trabalha na feira, bastante ativa, tem diabetes, né? Tava bem, mas havia se queixado de dor no peito, e aí, sem pulso. A conduta imediata, paralelamente às manobras de reanimação, deve ser o quê? Administrar epinefrina, perfeito? A gente não vai cardioverter ninguém em parada. Se, né, a paciente ela não tinha hipoglicemia e a atropina não é uma coisa que a gente faz durante uma PCR, intubação e ventilação mecânica não é a primeira medida a gente fazer, certo? Então, a administração de epinefrina é o correto. Perfeito, pessoal. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Com isso, a gente fecha ali o BLS e o ACLS, tá bom? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar. Não esqueçam que a gente vai complementar essas informações aí na aula de capnografia, beleza? A gente vai conversar um pouquinho sobre todos os pontos ali da capnografia e a gente vai enfatizar naquela aula mais sobre a capnografia na PCR, tá bom? Obrigado pelo tempo aí que a gente ficou junto e um grande abraço para vocês.